para você, Leandro, uma notícia de agora há pouco, na verdade. O ex-presidente Lula se desculpou hoje, reconheceu que usou uma frase infeliz para defender o SUS e uma maior intervenção do Estado na economia. Foi durante agora há pouco uma entrevista à Rádio Brasil Atual. Isso porque ontem o ex-presidente Lula, em entrevista ao jornalista Mino Carta, da Carta Capital, ele disse a seguinte frase, abre aspas: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Vamos ver agora o pedido de desculpas de Lula em relação a essa frase de ontem. Vamos ver. Eu quero te agradecer, inclusive, você ler a frase inteira para que as pessoas vejam em que contexto que eu falei. Eu, na verdade, ao invés de falar a palavra ainda bem, se eu tivesse falado a palavra infelizmente, talvez não tivesse tido nenhum problema. Eu, na verdade, tentei utilizar uma palavra para explicar, sabe, que depois de tão menosprezado no Brasil, o SUS, desde a sua criação em 88, é no auge da crise que a gente começa a descobrir a importância de uma instituição pública que cuida da saúde. Foi isso que eu tentei dizer e utilizei uma frase totalmente infeliz, uma frase que não cabia, sabe? E se alguma pessoa ficou ofendida, se algum dos 210 milhões de brasileiros ficaram ofendidos, e todo mundo sabe que eu acho que a palavra desculpa ela foi feita para a gente utilizar com muita humildade, porque eu sou um ser humano movido a coração e eu sei o sofrimento que causa, sabe, a pandemia, eu sei o sofrimento que causa a pessoa ver seus parentes ser enterrados sem poder sequer acompanhar, e eu estou preso dentro de casa. Eu viajei dia 29 de fevereiro para a Europa, voltei dia 12 e eu não saí mais de casa desde o dia 12 até agora. Eu nasceu uma netinha minha que já está com 2 meses, eu não fui ver ainda, eu não fui ver mais meu neto, não fui ver mais meu filho, sabe? Porque eu acredito piamente que enquanto não tiver remédio, sabe, a melhor solução para que a gente evite pegar a doença ou passar a doença para outra é a gente ficar em casa. Eu acredito piamente nisso. Então, se algumas pessoas ficaram ofendidas com a frase, eu peço desculpa, porque a frase não cabia naquilo que eu queria falar. Eu queria apenas mostrar que o Estado, e somente o Estado, é capaz de resolver problemas graves que o mercado nunca vai resolver. É isso, né, Leandro? Foi uma frase bastante infeliz, dava para entender, claro, tendo em vista o contexto, mas foi uma frase infeliz e agora o ex-presidente Lula pede desculpas por essa frase. Sim, Thalita, assim, a frase foi absolutamente infeliz. Minto, a frase não foi infeliz. Tudo que ele falou depois do ainda bem está corretíssimo, né? O coronavírus mostrou que só o Estado é capaz de garantir a sobrevivência humana durante uma pandemia como essa, somente o Estado. A iniciativa privada não tem a menor capacidade. A redução do Estado ela gera problemas e crises que numa pandemia geram morte das pessoas. Então, assim, Lula está corretíssimo no que disse. Ele usou a expressão errada, ainda bem. Em outros tempos, isso provocava só um desconforto, foi um mal-entendido, falou mal, pedia desculpas e estava resolvido. O problema, Thalita, é que nós estamos vivendo uma guerra. E essa guerra é basicamente de comunicação. E essa guerra de comunicação é basicamente uma guerra de narrativas. No momento que ele fala, ainda bem, que surgiu o coronavírus, as pessoas não estão minimamente ligadas se ele está certo ou está errado. Elas capturaram essa frase para ser utilizada nessa guerra. Então, a milícia digital, montada a partir do Palácio do Planalto pelos filhos do presidente, já está utilizando essa frase. Os ministros, mesmo os mais idiotas, como o Weintraub, da educação, da Mais, da cidadania, essas pessoas que não têm sequer atividade cerebral perceptível, estão utilizando isso contra o presidente. Então, numa guerra de narrativas, é preciso ter muito cuidado. Lula falhou apenas na linguagem, obviamente que não na intenção. O que ele está dizendo, aliás, ele já vem dizendo há muito tempo. E muitas outras pessoas vêm dizendo. Nós já falamos sobre isso aqui no Bom para Todos. Numa situação grave com a pandemia,
Somente o Estado tem capacidade. E a pandemia, por causa da pandemia, nós recolocamos a discussão do Estado como uma necessidade da sobrevivência humana. Então, todas as discussões sobre privatizações, todas as discussões sobre redução do Estado e criação do Estado mínimo foram pelo ralo. Elas se mostraram, de certa forma, inclusive imorais num momento como esse. O Lula errou na linguagem, mas não na intenção, porque nós conhecemos o Lula. Mas num período de guerra, de comunicação e de narrativa, o que ele fez é o que nós costumamos falar, ele deu mole, né? Ele deu munição, inclusive, Thalita, para que a mídia corporativa, e a mídia está também já se esbaldando em cima disso, não no erro em si, porque ela também não acredita que o Lula acha que o coronavírus foi uma coisa boa que a natureza criou, mas porque é importante para a mídia, sobretudo para a TV Globo, colocar o Lula como um radical no extremo, o outro lado da moeda do Bolsonaro. Então, assim, são dois extremos dos quais ela quer que o eleitorado fuja novamente para eleger alguém do centro, né? do PSDB, dos tucanos, alguém manipulável, alguém que seja um funcionário da Globo, como todos os presidentes foram antes do Lula e como Temer foi depois do golpe na Dilma, mas que o Bolsonaro não é. Eles estavam apostando na eleição do Alckmin em 2018. Eles queriam um funcionário deles ali dentro do Palácio Planalto e não conseguiram. Então eles precisam se livrar do Bolsonaro, mas não podem se livrar do Bolsonaro elegendo Lula. Então, essa narrativa, quer dizer, essa frase do Lula, já está sendo usada para... Está vendo? Ele é um radical. É o radical da esquerda contra o radical da direita. A gente tem que fugir dos extremos. É um discurso falacioso que se usa muito na classe média brasileira, que gosta de dizer que não é nem de esquerda nem de direita. E a gente sabe que a classe média brasileira é de direita. Leandro Forte, sempre um prazer conversar com você. Até a próxima. Um beijo grande. Fique em casa e se cuida. Muito obrigado, então. Fique em casa também e se cuide.